Hoje teremos uma dose dupla de relatos sinistros sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha adorável escrita Pantera. Esse relato é uma dose dupla de relatos onde a Pantera conta as experiências do seu pai e da sua mãe com a temível fera. Vamos ao relato. Boa noite, GRP. O primeiro relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, aconteceu com meu pai. Meu pai tinha descendência portuguesa, pois meus avós vieram de Portugal. Meu avô era aquele tipo de português macho man e fazia com que seus filhos também fossem. O meu avô se chamava Francisco. Pensa num português valente. Vieram de Portugal com muito ouro, cordões, moedas, enfim. O velhinho podia. Tinha vários terrenos, era proprietário de um açougue. Sua condição de vida era ótima. Meus avós paternos tiveram 7 filhos, 2 homens e 5 mulheres. Meu pai, para variar com seus quase 17 anos, era um rapaz alto, moreno, que chamava a atenção da mulherada. E tinha suas 2 ou 3 namoradas. Uma delas morava em uma fazenda próxima a Rincão. E ele, nada bobo, alternava os dias para ver cada uma delas. No fim de semana, lá vai o bonitão encontrar com uma das ditacujas. Minha avó portuguesa, temente a Deus, sempre dizia: "Ara, pois tu já estás atrás daquela rapariga?" Só lembrando, GRP, que rapariga é moça em Portugal. Mas meu pai não estava nem aí para as orientações da minha avó. E nessa época a região era puro cafezal, sem nenhuma iluminação. E meu pai, espertinho, aproveitou a noite com sua acompanhante até altas horas da madrugada. Depois de aproveitar bem a noitada, se despediu para ir embora. Porém, naquela época, se andava a pé. Não era como hoje, que temos veículos motorizados. Então meu pai teve que seguir seu caminho na estrada caminhando. A noite estava muito bonita e até clara. E lá foi meu pai andando pelos cafezais. Quando ele já estava próximo da fazenda dos meus avós, inventou de cortar caminho numa trilha entre os pés de café, para chegar mais rápido. Imagine, né, GRP, que ele deveria ter se desgastado muito, já que a noite tinha sido muito boa. Ao longe, meu pai viu um vulto entre os pés de café, mas achou que deveria ser algum dos cachorros dos meus avós, que estava ali entre os pés de café. Pés de café que tinham muitos galhos. Ali eles sempre podavam os pés de café. Essa poda era feita com frequência, mas em contrapartida, crescia muito rápido novamente. Meu pai, receoso, pegou um pedaço de galho para se prevenir e evitar ser mordido pelo suposto cachorro. Continuou a caminhar, mas dessa vez mais devagar. E quando ele se aproximou do suposto cachorro, ele disse que gelou. Afinal, GRP, aquilo não era um cachorro coisa nenhuma. E aquele ser partiu para cima do meu pai. Era um bicho feio, suas feições eram uma mistura de porco com gente. Aquilo grunhia, era orelhudo. Tão orelhudo que dava para se ouvir as orelhas baterem uma na outra. E aquilo partiu para cima do meu pai com um fedor de carniça horrível. E o pau quebrou. Meu pai jovem tinha força e era rápido, mas nem assim teve acordo. E meu pai desceu o sarrafo naquele ser. Mas GRP era a mesma coisa que nada. Meu pai paulada no bicho. E olha que esses galhos de café são resistentes. E aquilo, ao invés de correr ou desistir, ficou mais furioso ainda com meu pai. Aí meu pai se viu perdido, pois ele já não aguentava mais bater naquele bichão. E resolveu correr. E foi um pega pra capar daqueles.
Meu pai correu o cafezal adentro, caindo, levantando, na luta pela sobrevivência. Quando os cachorros da fazenda ouviram aquele quebra-quebra, entraram correndo para dentro do cafezal. Meu pai, já sem fôlego, todo sujo, com as calças rasgadas, avistou sua casa. Ele chegou na porta da casa de minha avó e se jogou no chão, gritando socorro. Meu avô e minha avó levantaram correndo. Meu avô tinha arma em casa, então ele pegou sua arma e mais que depressa foi de encontro com meu pai. Quando meu pai foi abrir a porta, meu avô se jogou na porta e caiu com porta e tudo, desmaiando em seguida com aspecto de total palidez. Minha avó, quando viu meu pai todo machucado, entrou em pânico. O meu avô saiu para fora e ouviu o barulho no meio do cafezal. Meu pai, aos poucos, foi recobrando a consciência e quando meu pai acordou, estava sem voz. Não conseguia falar o que tinha acontecido. Os meus avós não dormiram naquela noite, se bem que nem eu dormiria, né, GRP? Afinal, eles estavam sem porta, já que a mesma fora derrubada. Quando meu pai conseguiu falar e contar o que tinha acontecido com ele, o dia já tinha amanhecido. Minha avó, após ouvir tudo o que acontecera com meu pai, disse: "Viu, Jardim, eu te avisei e você não me ouviu. Agora vai lá namorar de novo." E o meu avô ria do meu pai e dizia que era para ele aprender a respeitar a noite. Olha, GRP, ele não quis mais nem saber da tal namorada. Afinal, o lobisomem enquadrou meu pai também. Quem manda dar uma de Dom Juan, né? Ele ficou sem sair de casa por um bom tempo. E quando saía era somente durante o dia. Na minha opinião, acho que esse lobisomem sabia da audácia do meu pai e quis acertar os passos dele. E nesse dia o Dom Juan se deu mal. O segundo relato de RP da minha família, que vou contar para vocês agora, aconteceu com minha mãe. Que ao contrário do meu pai, que era um português brincalhão e namorava muito, minha mãe era uma mulher muito séria. Era alagoana, nascera em Alagoas, Maceió. Pense em uma mulher séria. Bom, acho que não preciso nem dizer para quem eu corria quando eu aprontava ou queria alguma coisa, né? Claro que era para papai. Mamãe era muito rígida, mentir para ela fora de cogitação, nem pensar. Meus avós maternos eram arrendatários, tinham vários filhos, família era grande naquela época, não existia tanta maldade como hoje. Minha mãe tinha 3 irmãos homens que não temiam nada. Meu avô era um homem muito calmo, porém muito sério, e minha avó era brava pacas. Numa noite, como de costume, meus avós se sentaram na varanda da casa após o jantar. E seus filhos passaram horas ali conversando. Se meus avós dissessem: "Vamos dormir agora, meninos", a ordem tinha que ser cumprida. Isso porque meus tios já eram homens naquela época. Todos obedeciam rapidamente, não importava a idade, mesmo sendo maior de idade, diferente dos dias atuais, onde muitos filhos não respeitam seus pais. Minha mãe, na época, estava na sua adolescência. Meus avós criavam porcos, galinhas, cavalos, vacas, a fartura era enorme. E num certo dia o meu avô notou que suas galinhas estavam sumindo, mas achou que fosse uma raposa ou coisa do tipo, até que alguns leitões também começaram a desaparecer. E aí o meu avô começou a achar estranho, mas nunca imaginou que bicho era esse que estava fazendo isso com seus animais. Até que uma certa noite, GRP, já indo se deitar, minha avó ouviu um barulho. Como ela não era de sentir medo ou se assustar à toa, abriu a janela e viu embaixo do pé de manga um bicho grande, negro, que estava como se estivesse a observar tudo por ali. E aquilo fedia carniça pura. A minha avó, achando que deveria ser algum cachaço que tivera escapado ou uma porca que tinha criado, resolveu chamar da janela sua criação. Então a minha avó disse: "Nina, Nina, vem cá, Nina, vem, Nina." Era assim que a minha avó chamava a desgrama da porca. Até que minha avó viu que a Nina não era Nina e pensou: "Como assim?" A Nina se levantou e ficou sobre 2 patas. E foi aí que minha avó percebeu que aquilo era a desgraça de um lobisomem.
e minha avó disse: Celestine, olha o lobisomem, homem! Ao ouvir as palavras de minha avó, o meu avô já correu para fora com seus 3 filhos homens, que não tinham medo de nada, e na correria eles nem se lembraram de catar a arma de fogo. Pegaram as armas que estavam no jeito, que era foice, facão, e já saíram correndo atrás do bichão. E foi um pega aqui, pega acolá, e meus tios atravessaram um brejo atrás do bicho de RP, dando foiçada para tudo quanto era lado. Um dos meus tios, o filho mais velho do meu avô, acertou uma foiçada em uma das pernas do bichão, que conseguiu escapar no matagal afora. No outro dia, os meus tios foram para a cidade ver se conseguiam ter alguma notícia de alguém que pudesse estar machucado. Em uma farmácia ouviu-se um boato que tinha um fazendeiro da região que estava louco da vida, atrás de quem tinha tentado roubar a filha dele na estrada. Para fugir do assaltante, a filha desse fazendeiro correu e o perseguidor, com raiva, acertou a perna dela com uma foice. Nem preciso dizer que os meus tios olharam um para a cara do outro, baixaram a cabeça e não disseram nada. Ficaram com receio de abrir a boca e tiveram a certeza, GRP, que a filha desse fazendeiro era com certeza a pessoa que virava o bichão e que eles tinham acertado a foice na noite passada. Nunca mais o sítio dos meus avós foi atacado pela fera novamente, mas o mais sinistro, GRP, é que nas redondezas a fera sempre era vista. Bom, esses foram os relatos da minha família. Obrigado por contar os relatos no seu canal. Abraço da sua amiga e inscrita Pantera. O Hash Treva Salve de hoje vai para Ricardo Fragoso, Ailton Caminho, Ana Rita Santos Lopes, Asmerita Goed, Madeleine, Paulistano Paulista, Márcio Matoso, Ivete Fagundes, Linda Flor, Safira Dragon, Tamires Rodrigues, Adriana Lourenço, Jaqueline Majeski, Fernando Macalpini, Iracema Silva, Cristiane Neive, a diva do Milk Cake, Yasmin Maravilhosa, Tânia Lopes, Karine Estrelinha, Ingrid Giovana, neta da maravilhosa Cláudia Maciel, Adailza Conceição de Conde Brasil, Paraíba, do Céu Cândido Nilce do Lago, Juliane Rodrigues, Keila Cristina Cavaleiro de Fênix, o Alisson Santana Campos, Maria Galbo, Felipe Daniel e sua esposa Delu Barrerito, Patrícia Galdino, Alex Cavaleiro de Leão, Carla Santos, Cristiano Martins, Johanne Alicia, Fernando Aparecido da Silva, Cigana do Oriente, Regina Silva, Josué de Souza Pereira, Luane Venâncio, Abaomi Smith, Fátima Zanin, Renan Rabelo, Pedro Tomás, Paula Silva, Márcia Teotônio, Cleiton Marcos Freitas, Shirley Zafalon, Sandra Abreu, Rita Casabona, Cristiane Onofre, Gilgate Beto Pulga, Abigail Silva, Mr. Silva, Márcia Ferreira, Alnei André, Nilce do Lago e o Wilson Ataíde. Bom, galera, trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita maravilhosa Pantera, que muito gentilmente me enviou esses 2 relatos incríveis sobre sua família. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento.
ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.